Na última semana abordamos o tema contratação para a safra de café aqui no Balanço no Campo. Na edição de hoje vamos continuar falando sobre o assunto. É preciso que o contrato para o trabalho temporário seja formalizado e tanto o empregador quanto o empregado precisam estar atentos à lei. E para tirar as dúvidas do produtor e também do trabalhador, o nosso convidado, o advogado especialista em agronegócio, Dr. Vinícius Barchetti, mais uma vez aqui com a gente. Muito obrigada e bom dia para você. Bom dia, é um prazer estar aqui. Pois é, eu já começo trazendo perguntas, né, que quando a gente levanta temas bem oportunos, sempre recebemos perguntas para você responder. Que bom. Já começo com uma pergunta aqui do Rodrigo Vilela, da Fazenda São Domingos. Existe, né, um período mínimo, que seriam dias ou meses, para essa contratação de funcionários como safristas? Certo, Rodrigo Vilela. Boa pergunta. É o seguinte, não existe um período mínimo, existe um período determinado, que é o período da safra. Safra compreende os atos da colheita, os atos que envolvem, né, a própria produção. E aí existe um período que é o período da safra, que vai ser determinado, então. Existe até entendimento que se pode fazer a previsão, por exemplo, safra 22, 23, né, entendimento no tribunal que o contrato não precisa determinar um período específico, pode ser assim, né, que aí é a duração daquela safra. Então não é mínimo, mas tem máximo. Então qual que seria esse período máximo, exato, né? Eu não posso fazer um contrato do safrista por mais de 2 anos, que eu acho, inclusive, que nem é recomendável para ninguém, né? Não existe. Seria o caso do trabalhador ficar no restante das atividades da fazenda, enfim. E cada contratação, se for por ano, tem outro aspecto temporal a ser considerado também, que é, eu preciso dar de um contrato para o outro o intervalo de 6 meses, porque senão pode ser considerada unicidade contratual nesse período, e aí o vínculo de eventual reconhecimento, né, de vínculo numa ação trabalhista, pode juntar os 2 contratos. Aí vai haver essa unicidade contratual, é ruim, então precisa ter esse intervalo de 6 meses e o prazo máximo de 2 anos. Entendi. Outra pergunta até que o próprio Rodrigo deixou aqui para a gente, e se eu não quiser contratar pelo contrato de safra, nem como empregado normal da fazenda, eu tenho alguma outra forma, né, uma outra opção para chamar um empregado para prestar o serviço no período da safra? Muito boa, muito boa. Tem sim, tem sim. É uma alternativa que foi criada relativamente recentemente, lá na reforma trabalhista, que foi 2017, que é o contrato de trabalho intermitente. Nesse contrato intermitente, o trabalhador ele fica com a assinatura na carteira dele, mas ele é acionado e recebe proporcionalmente ao período que ele foi acionado. Então vamos colocar que esse trabalhador está registrado, e ele não foi acionado durante 1 ano. Eu preciso pagar alguma coisa a ele durante esse ano? Não. Mas aí chegou a safra e eu pretendo acioná-lo. Quando então for feito esse acionamento, o trabalhador vai dizer se quer sim assumir aquele chamado e vai assumir. E aí ele vai receber por aquele período, do formato que for combinado entre empregador e empregado. Então ele vai receber naquele período que ele foi acionado e vai receber os direitos trabalhistas também pertinentes àquele período. Isso, na minha visão, traz... Eu tenho pessoas que a gente trabalha que concordam, que discordam, que acham melhor, que acham pior. É muito forma de planejamento, mas é uma alternativa. Na minha visão, isso é bom, porque para o empregador, para o fazendeiro, para quem está contratando, existe uma dificuldade enorme de mão de obra. Então ele, de certa forma, já vai fidelizar quem está ali com ele, já vai fidelizar uma equipe que vai estar, inclusive, com a carteira assinada, vai estar pagando tudo com segurança e planejamento, porque já vai estar na carteira de trabalho, isso já vai evitar aquela demanda convencional da Justiça do Trabalho, do safrista no final do período procurando vínculo de emprego. Então é uma forma planejada, você consegue prever quanto vai custar com mais exatidão, uma forma planejada de fazer, e evita esse risco de reconhecimento de vínculo e fideliza a própria mão de obra. Para o empregado tem a vantagem de estar com aquilo na carteira também, sabendo que no ano que vem, na safra que vem, ele muito provavelmente será chamado para trabalhar ali. Então tem gente que gosta, tem gente que não gosta, mas é o Rodrigo, né? Não deixa de ser uma alternativa viável, que em muito lugar já vem aplicando. Agora tem uma outra pergunta aqui que é da Giovana Barros. Ela pergunta o seguinte:
somente fazenda pode fazer contrato de safra? Ou ela está perguntando assim, que toda atividade que seja agroindustrial pode. Então, né, você entendeu a pergunta? Somente fazenda ou outras. Toda atividade, Muito bom também. Deve trabalhar em alguma outra atividade que não seja a de fazenda. Giovana, sim, pode, tá? O que a lei diz precisa ser uma atividade vinculada à safra. Então, que seja um beneficiamento, que seja industrialização, mas que seja vinculada à safra, pode fazer. Então, o termo que ela utilizou foi agroindustrial. Agroindustrial. Exatamente. Inclusive, é o termo da lei, salvo engano. Então, ela pode utilizar, pode fazer o contrato de safra com as especificações todas do contrato convencional do safrista, que é um contrato temporário, e não ser fazenda, efetivamente, que é o mais comum, né? Agora, você chegou até a comentar, né, da dificuldade dos cafeicultores em fazer este contrato, porque também está faltando mão de obra, né? A gente já viu bastante isso aqui em Minas Gerais, aqui na região sul de Minas, na safra passada, e este ano, Espírito Santo, que já começou a colheita do Conilon, né, o canéfora, os produtores de lá já estão relatando problemas por conta de contratação. Eles não estão encontrando mão de obra, isso está sendo recorrente também, né? Com certeza. E isso é um problema desse mercado, porque a mão de obra fica cara também. Existe um estudo, uma informação do IBGE, salvo engano, tá? Ou Sebrae, uma coisa assim, que diz que a mão de obra representa de 20% a 30% do custo para a produção. Então, imagina, é um montante muito relevante que precisa ser administrado. Quanto menos risco se correr com o investimento desse montante, melhor, sem dúvida nenhuma. Por isso que o contrato intermitente acaba sendo uma alternativa. Se adaptar com o grupo de trabalhadores e se adaptar na fazenda, é uma alternativa que acaba fidelizando um pouco essa mão de obra. É uma mão de obra que por ser escassa é cara, então, pelo menos com essa fidelização, acho que existe um contrapeso, né, ao problema de não haver pessoas para serem contratadas, e isso elevar o preço. A venda, a assinatura da carteira, pelo menos isso vai ficar mais equilibrado. Eu sei que eu tenho a mão de obra, por outro lado, sabe que tem o trabalho. Então, é uma alternativa viável. Agora, uma outra pergunta que chegou aqui para a gente, eu quero até destacar, né, que a gente sempre recebe perguntas, dúvidas dos produtores, mas também chegou aqui uma dúvida, uma pergunta de um trabalhador. Legal. Então, aí já é o outro lado, Exato, né? É o Nelson, ele está perguntando o seguinte: eu trabalhei na panha de café no ano passado, mas não assinaram a minha carteira. Eu perdi algum direito que eu poderia ter recebido? Ô Nelson, provável, porque é o seguinte, com a assinatura da carteira, na verdade, não, provável não, é certo. Com a assinatura da carteira, você vai ganhar lá tempo de previdência, que depois dá para ir atrás disso de alguma forma, sem a carteira estar assinada, mas vai ganhar tempo de previdência. Com a assinatura da carteira é que acontece o recolhimento, por exemplo, do FGTS, então não foi recolhido porque a carteira não estava assinada. E tem os outros valores, né, que são pertinentes às verbas trabalhistas, como férias, entre outras, aviso prévio se for o caso ou não, enfim. Mas essas verbas normalmente são pagas quando se assina uma carteira. Se não são assinadas, o valor da mão de obra normalmente se recebe por medida, né, nesse tipo de contrato. Então, se essas verbas não foram pagas, se fosse a carteira assinada, elas seriam. Provavelmente sim, ficou nesse prejuízo de... Ele não tem como voltar atrás e pedir por algo que ele não tem nem como provar, talvez, né? Ou talvez seja um caso que vai ser acionado na Justiça do Trabalho, vai acionar a Justiça do Trabalho, e aí na Justiça do Trabalho é que essa solução vai acabar chegando de alguma forma, que é o que eu falei, desse problema convencional da Justiça do Trabalho, né? Um problema que tem todo ano, repetidamente, várias ações, que é o reconhecimento de vínculo do empregado de safra, do contrato safra. Porque é muito comum no mercado a não utilização dessa prática de assinatura de carteira. E perde direitos, como a gente está falando para o Nelson, e aí as pessoas vão procurar esses direitos na Justiça do Trabalho, que é o local para fazer. É ruim porque o empregado tem essa intempérie, tem
que essa questão de perder os seus direitos, depois ter que acionar a justiça, procurar advogado, e muitas das vezes para conseguir esses valores. E para o empregador a mesma coisa, né? Acionar advogado, acionar jurídica, mais um custo. Estamos falando aí, ó, 20 a 30% do valor da produção, mais o advogado acaba somando. Então, assim... Algo que já poderia ter sido resolvido antes, né? Exatamente. Poderia ter sido resolvido antes, poderia ter sido pago de forma planejada. Não vai entrar num momento que não era o momento de gastar com mão de obra, mas vai gastar porque está pagando o direito de mão de obra. Então, é pior, com certeza. O planejamento e cumprir a lei é muito mais fácil, muito melhor. Só vou fazer uma observação. No caso, né, o Nelson está aqui falando que ele acabou trabalhando sem carteira assinada. Qual dica que você dá, né, para o trabalhador? Está chegando aí a época da colheita, muitas pessoas vêm de outros estados aqui para a região sul de Minas, por exemplo. Qual conselho que você dá para este empregado, né? Ele não pode aceitar esse tipo de trabalho sem a carteira assinada. Isso é muito difícil de dizer porque é muito comum do mercado que seja assim. Não é certo, não é certo. O que eu acho que é o melhor é esse empregado, ao se ver numa situação que ele sinta que existe um prejuízo, mesmo depois de ter trabalhado com a carteira não assinada, se ele achar que existe algum prejuízo, procurar ou algum órgão da Justiça do Trabalho, a Justiça do Trabalho, né, ou algum advogado, contador, para verificar se as verbas dele foram recebidas de forma correta ou se realmente ele ficou em algum prejuízo. Para o empregado, essa é a conduta correta, é o melhor. Não aceitar o trabalho é complicado, porque às vezes ele não consegue arrumar Está numa situação, exato, né, difícil. Então, às vezes passa por aquela situação complicada, mas depois vai atrás do seu direito, sim, porque está na lei, tem que ser exigido. É isso. Então, tá certo. Muito obrigada mais uma vez pelas suas, né, respostas aqui aos produtores e também aos trabalhadores. Eu que agradeço, Grazi. É sempre um prazer estar aqui. Obrigada mais uma vez. Valeu. O Balanço no Campo continua por aqui. Vamos falar como oscilou o mercado de café nesta última semana.